Tem alguns livros de cabeceira de políticos que são usados aí para poder manipular e influenciar pessoas que poucos de nós sabemos. Quando nós sabemos destes livros e que eles vão mostrar para nós estratégias para poder descobrir quais são as motivações das pessoas, nós vamos conseguir manipulá-las e até influenciá-las. Muitas pessoas não sabem, mas esses livros estão nas cabeceiras, nas camas, né, de políticos, de influenciadores, de pastores, CEOs, empresários. Livros os quais foram até proibidos aí pela Igreja Católica. Um desses livros é o livro O Príncipe, do Príncipe Maquiavel. E tem um outro livro muito perigoso, mas ele já é um livro mais recente, que é As 48 Leis do Poder. Bom, vamos lá. A partir do momento que eu sei qual é a motivação das pessoas, eu consigo manipulá-las. Vou citar um exemplo aqui para você. O atual presidente usou uma metáfora em sua campanha falando sobre picanha e cervejinha. Por que ele usou aquela metáfora? Porque é uma das motivações da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros gostam de trabalhar e todo final de semana tomar a sua cerveja e comer ali a sua picanha, a sua alcatra, seja qual carne for. Gosta de fazer o seu churrasquinho. Isso é típico do brasileiro. Então, a partir do momento que nós sabemos qual é a motivação daquele alvo, nós conseguimos influenciar ou manipular. E aí, vamos dizer que podemos, que a partir daí nós conseguimos liderar grupos, liderar tribos, liderar pessoas, certo? Para eu querer ser um político hoje, eu tenho que buscar um alvo, eu tenho que ter um objetivo. Então, principalmente hoje no Brasil, que o Brasil está dividido, polarizado, tem um lado que é a esquerda, que, entre aspas, diz que está lutando pelo pobre, e tem a direita, que, entre aspas, luta por um povo conservador, luta pelos empresários ou coisa assim. Falo pra você que não tem direita nem esquerda, que há um sistema de manipulação de massas, certo? Vou contar algo aqui pra vocês. 40 anos atrás existia um grupo de jovens, 4 jovens se eu não me engano, jovens ricos, dentro do apartamento, onde eles estavam fumando a legalizada e fazendo uso ali de bebida alcoólica. E aí eles falaram assim: cara, tem algumas pessoas aí que não tem voz e que é a grande maioria. E quais pessoas são essas? Os negros, aquelas pessoas que foram presas, as mulheres que não têm poder de voto, não têm poder de fala, os homossexuais. E assim eles foram fazendo uma lista. Quando eles fizeram essa lista, eles falaram: agora nós vamos propagar a nossa ideologia política. E eu creio que vocês conhecem essa música, a música Yard the World do Michael Jackson, onde ele reuniu vários músicos e ali eles espalharam essa música pelo mundo e ali foi disseminado uma ideologia política, a qual em algum outro momento eu falo para vocês. Então ali eles tiveram o objetivo das pessoas do grupo a qual eles iam manipular para poder crescer a sua ideologia. Essa ideologia surgiu lá na Alemanha, na cidade de Frankfurt, em um apartamento de ricos. E hoje essa ideologia está aí nos países comunistas, socialistas, esquerdistas. Hoje eu soltei um vídeo falando sobre a bandeira, né, que a bandeira americana foi estendida no 7 de setembro na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muitas pessoas me atacaram, falando que eu sou vagabundo, que eu tenho que trabalhar. Outras pessoas falaram que eu deveria estudar história, coisa assim. Eu falo pra você que estudar história seria bom pra mim se eu fosse tentar ser um policial militar ou coisa assim. Estudar geografia e história seria bom pra isso. E eu falo pra você que se você quiser prosperar na vida, você tem que trabalhar com números. Então por isso que eu me formei, né, como em exatas. O que eu mais trabalho é com números. Então eu sei muito bem lidar com números. Se você quiser prosperar na vida, você tem que saber lidar com números, trabalhar com números. Então eu dispenso estudar história, porque estudar história não vai me levar a nada. Até deixei aí no comentário lá do meu Instagram, respondendo a pessoa que veio subestimar a minha sabedoria e minha inteligência. Eu deixei um livro lá de indicação do Rei Dalio, né? Do Ray Dalio. Ele escreveu sobre a formação da nova ordem mundial. Ele explica também nesse livro por que as nações prosperam e fracassam. Mas sabe por que eu falei desse livro? Porque a pessoa veio falar que eu estou desatualizado dos acontecimentos que acontecem no mundo. E eu falo para você o seguinte: hoje nós está iniciando uma nova ordem mundial, onde a China já deu uma resposta aos Estados Unidos em seu desfile. E até antes desse desfile, onde mostrou lá armas, né, nucleares, né, um exército bem organizado, pessoas bem organizadas, eles deram uma resposta juntamente com o Putin e o
presidente da Coreia do Norte, aos Estados Unidos. Porque quando você estuda sobre a Rota da Seda, você vê que a China já foi potência. Então a China, ela está voltando a ser potência. E os Estados Unidos estão tentando impedir isso. As pessoas que entendem isso que eu falei aqui no início sobre manipulação e influência dos livros de cabeceira, que estão aí na beira da cama dos políticos, elas não vão se deixar levar pelo que aparece na mídia e pelo que as pessoas estão brigando. As pessoas estão polarizadas, estão brigando emocionalmente. E as pessoas que raciocinam sabem o que está acontecendo por trás e vão de alguma forma entender a regra do jogo para prosperar. Eu queria mostrar para vocês, deixar isso claro para vocês, né? E nós vamos falar sobre isso porque eu não consigo ver o povo ser enganado, o povo ser manipulado e ficar sem fazer nada. E eu tenho conhecimento e a minha responsabilidade é de explanar isso para vocês e multiplicar esse conhecimento. Eu sei que a partir do momento que eu começo a multiplicar esse conhecimento, eu começo a incomodar pessoas e é isso mesmo que eu quero, porque quanto mais pessoas eu incomodar, é sinal que eu estou no caminho certo e que eu estou pensando diferente delas. Lembrando que eu não tenho partido político, mas eu tenho certeza que o partido que estiver governando, eu vou saber jogar as regras do jogo. É isso que eu estou atento, às regras do jogo. Independente do partido, independente da estratégia de manipulação e influência deles, eu vou saber jogar o jogo. Porque ali há um sistema em que manipula pessoas e que manipula as grandes massas. Qual é o segredo para poder manipular? Você precisa saber as motivações dessas pessoas. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu estou escrevendo um livro e eu morei 6 meses em um bairro de luxo aqui. E eu estive observando o comportamento dos ricos dentro do supermercado. E eu percebi que o rico não compra. E que quando ele vai no supermercado, ele compra coisas bem poucas e coloca em sacolas. Mas você pode ir no mesmo supermercado, na mesma marca, na mesma rede de supermercado que está próximo a uma periferia. Lá você vai ver pessoas comprando de carrinho cheio, de 2, 3 carrinhos. E esta pessoa que compra é o pobre. Então, o que eu entendi, para você ficar rico, você tem que vender para o pobre. Você não precisa morar onde o pobre mora, mas você precisa saber vender para o pobre. Você precisa saber qual é a motivação que faz o pobre comprar. E a motivação do pobre é ver a geladeira e a despensa dele cheia, é não faltar comida na mesa, entendeu? Então o pobre ele vai gastar com roupa, o pobre ele vai gastar com alimentação, certo? E o pobre ele preocupa em deixar as contas pagas, porque a única coisa que ele tem é o nome. Se você quiser ficar rico, você tem que entender a motivação do pobre e do rico, como o rico se comporta e como o pobre se comporta. Aí você vai saber jogar o jogo. Espero que vocês estejam entendendo. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilha. Se você não gostou, deixa aí o seu comentário também. Deixe perguntas, que depois eu vou responder, porque aí o nosso canal vai crescendo e eu vou interagindo com vocês. Mas o vídeo de hoje é basicamente isso. Como influenciar e manipular pessoas, manipular grandes massas. É assim que a TV brasileira faz, é assim que os políticos fazem, os CEOs, os empresários fazem. Entendem as motivações das pessoas e aí manipulam todas elas. Beleza? Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo.